Olá, amigos da Web Rádio Ser Fraterno. Hoje vamos estudar evidências da individualidade e independência da alma após a morte. Este é o 4º capítulo de meu livro virtual, um e-book, Reflexões Doutrinárias. Este foi o primeiro livro que escrevi e que foi lançado por uma editora. Aqueles que acessarem o site da revista eletrônica O Consolador poderão clicar em obras publicadas da Evoque, editora virtual O Consolador, e baixar este livro, bem como o segundo que escrevemos, Novas Reflexões Doutrinárias, gratuitamente. São livros onde reúno artigos que já escrevi no blog gsemeadoresdapaz.blogspot.com e que continuamos a escrever artigos lá, e aqueles que quiserem aprofundar estudos na doutrina espírita, nossos artigos estão lá à disposição. Voltemos então ao nosso tema: evidências da individualidade e independência da alma após a morte. Allan Kardec, na questão 152 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte aos benfeitores da humanidade: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E eles responderam: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Essa pergunta que Allan Kardec fez é muito interessante, porque ele diz de provas, e muitas pessoas querem uma prova de que o espírito existe. E como na metade segunda do século XIX Allan Kardec estava iniciando toda a divulgação do espiritismo, as comunicações obtidas provavam. E como essas comunicações provavam? Allan Kardec investigou profundamente as comunicações, buscando realmente atestar a veracidade delas, seja através de exames de assinaturas que os espíritos traziam e que, verificadas, correspondiam às que aquele espírito em vida teve, bem como detalhes que, por exemplo, o espírito de um conhecido de Allan Kardec, morto há algum tempo, viesse comunicar-se por um médium, e esse espírito, através do médium, seja escrevendo, seja falando pelo médium, dava detalhes que só eram conhecidos ou de Allan Kardec, ou, se ele fosse conhecido, de alguns participantes que estavam nas reuniões espíritas da época. Confirmava-se ali a autenticidade daquela comunicação. Pais, mães recebendo comunicações de seus filhos pela linguagem de seus filhos, como ainda hoje ocorre quando médiums recebem cartas de parentes desencarnados, e quando vêm com assinaturas semelhantes ou iguais, ou com detalhes muito específicos,
e só reconhecíveis pelos pais, ou às vezes detalhes que depois são procurados, que os pais nem conheciam e que os filhos colocam nas cartas, isso atesta a veracidade das comunicações. Nós temos pesquisadores no Brasil como Guilherme Velho, como o Alexander Moreira Almeida, como Júlio Pérez, que buscam investigar esses fenômenos e perceber a veracidade ou não deles. Agora é interessante que logo assim que é concluída a obra grandiosa da codificação kardeciana, codificação essa, é bom fazermos aqui um parênteses, de que não se resume aos 5 livros que geralmente se coloca no movimento espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Allan Kardec ainda escreveu diversas outras obras, como Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Viagem Espírita em 1862, Catálogo Racional para a fundação de uma biblioteca espírita, O que é o Espiritismo, obras póstumas, 12 volumes foram reunidos, na coleção da Revista Espírita do ano 1858 ao ano 1869. E outros livros, como o Espiritismo em sua expressão mais simples, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. São, na verdade, 32 livros que Allan Kardec escreveu. Todos esses livros, em nossa concepção, são a codificação kardeciana. Até porque em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, Allan Kardec vai citar a Revista Espírita para ser lida com proveito após a leitura de O Livro dos Espíritos. Feito esse parênteses, retornemos, que após concluída essa obra grandiosa da codificação kardeciana, ocorreu uma nova ordem de fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos, e esses fenômenos atraíram a atenção dos sábios. Que fenômenos foram esses? Materializações de espíritos. Até o tempo de Kardec, esses fenômenos não eram estudados com a devida atenção, até porque eles ocorreram muito pouco. Não é que eles não ocorressem, eles ocorreram. Porém, Kardec chamou a esses fenômenos de aparição tangível, quando um espírito aparecia usando dos fluidos de um médium, como o espírito usa dos fluidos de um médium. Todos nós, isso é pesquisa científica, temos em nossas células o que se chama de ectoplasma, uma matéria plástica, digamos assim, e que dentro de nossas células, junto ao protoplasma, ela lá está, E o que acontece? Uma pessoa que tenha a chamada mediunidade de efeitos físicos é uma pessoa que tem esse ectoplasma em abundância, e quando, nas condições precisas em que essa pessoa adormece, em que há uma escuridão no ambiente, ao menos uma penumbra com luz muito pouca, é possível então que essa pessoa adormecida venha a expelir essa matéria, esse ectoplasma, de todos os seus poros, que sai da boca
dos olhos, do nariz, dos orifícios genitais, dos poros, né? Então, de onde sai dos ouvidos, de onde houver orifício no corpo, esse ectoplasma sai. E ao sair, o espírito, através de sua vontade, de seu poder mental, vai se revestir dessa matéria e vai então se materializar, vai aparecer como se vivo estivesse, como se estivesse encarnado. No livro Fatos Espíritas, publicado pela Federação Espírita Brasileira, há os relatos da experiência do cientista William Crookes a esse respeito. Mas não só William Crookes pesquisou, nós tivemos, tanto no final do século XIX quanto no início do século XX, cientistas para além de William Crookes, como Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Crowell Varley, Paul Gibier, Ernesto Bozano, Charles Richer, César Lombroso, para só citarmos alguns. E através desses fenômenos da materialização de espíritos, que Allan Kardec chamou de aparição tangível, houve então a prova da realidade da vida após a morte. Kardec pode se perguntar por que Kardec não pesquisou a fundo esse fenômeno que ele chamou aparição tangível, por que ele não se dedicou a este aspecto do fenômeno mediúnico. Por quê? Porque simplesmente Allan Kardec ele decidiu dar maior atenção, e são palavras dele em suas obras, aos chamados fenômenos inteligentes e não fenômenos físicos ou materiais. Apesar destes deixarem aos nossos sentidos maior cabedal de evidências da realidade do espírito, ele preferiu dar atenção aos fenômenos intelectuais, até porque a partir desses fenômenos se veio toda a doutrina espírita, não é? Toda a teoria espírita, toda a formulação da filosofia espírita e suas consequências ético-morais. Além disso, Allan Kardec também dizia que para trocar ideias com os espíritos, fazer diálogos, obviamente que os fenômenos de efeitos inteligentes, como a psicografia escrita dos espíritos pela mão de um médium, bem como a palavra dos espíritos pela voz, ou pelos lábios de um médium, com certeza facilitava e muito o propor perguntas e obter respostas. Pesquisas sobre a existência do espírito, a sua individualidade após a morte do corpo físico, a sua possibilidade de comunicação com o mundo dos vivos, são realizadas nos dias atuais? Sim, são realizadas. Nós temos as pesquisas sobre a experiência de quase-morte, EQM, que também trazem evidências da persistência do ser, isto é, do espírito, notadamente quando ocorre durante esta comunicação do enfermo com seu parente já morto. E este parente vem muitas vezes lhe revelar fatos ocorridos na vida dele, que não eram conhecidos do paciente e que depois são comprovados, provando então assim a identidade daquela
aparição e a sua independência. Independência que se faz com relação ao seu pensamento, que não depende do cérebro, dos arquivos da memória do cérebro do paciente, para deixar dados que do paciente eram desconhecidos. Para aqueles que quiserem pesquisar, quiserem ler a respeito, né, sobre as características dos fenômenos que ocorrem nas EQMs ou experiências de quase morte, nós indicamos, né, ao ouvinte as seguintes obras: Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., e Morte, Estágio Final da Evolução, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Em nossas pesquisas, e fizemos, né, na internet uma pesquisa no ano 2009 e encontramos da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, que é uma instituição centenária, né, que foi iniciada com a participação de sábios como Frederick Myers, Edmund Gurney, Frank Podmore. Eles colocaram lá um estudo sobre os fenômenos de poltergeist. Poltergeist é uma palavra alemã que significa fantasma ou espírito brincalhão. Nesse estudo foi afirmado que a influência de mentes humanas extrafísicas agindo no meio físico. O que isso quer dizer? O que são mentes humanas extrafísicas? São espíritos. E agem no meio físico. Então eles estão dizendo que pessoas desencarnadas, espíritos, conseguem agir no meio físico, isto é, produzir movimentos de objetos, produzir ruídos e alucinações auditivas de barulhos como se móveis estivessem caindo, né? Agora, mesmo com essa observação e conclusão que muitos cientistas chegaram, nós temos muitos incrédulos, não é, de plantão, que acabaram vindo à tona com as suas teorias para buscarem derrubar, né, o que nós chamamos de o edifício da eternidade. Edifício da eternidade porque é toda uma construção que, para nós, iniciou-se com as pesquisas que Allan Kardec trouxe em suas obras, e a partir do processo dessas pesquisas houve ali o alicerce desse edifício, e os pesquisadores que nós chamamos de pós-kardecianos, como esses cientistas que citamos, né, no início do século XX e também para o final do século XX, início do século XXI, foram acrescentando andares, né? E esse edifício ele não termina, ele está sempre em construção, né? Novas salas, novos cômodos são construídos. Então nós temos, por exemplo, teorias como a do reservatório cósmico das memórias individuais, que o psicólogo William James, fundador do pragmatismo, né, colocou, e ele dizia o seguinte, que os médiuns teriam livre acesso, extraindo desse reservatório cósmico das memórias individuais tudo o de que os médiuns necessitariam. E ali esses médiuns estariam mistificando de forma inconsciente os míseros mortais. Essa hipótese ela é muito milagrosa, não é? Porque diz que um reservatório cósmico de memórias individuais, isto é, estaria guardado no universo em alguma parte, que William James não explica isso,
e que os médiuns teriam livre acesso a esse reservatório. É como se os médiuns pudessem adentrar na mente de qualquer pessoa, fosse ela encarnada, desencarnada, e ali colocar, colocar-se como um verdadeiro espião, né? E pegando todos os segredos, né? Todos os detalhes que ali estivessem. Enfim, uma grande invasão de privacidade, não é mesmo? Então essa hipótese realmente é muito milagrosa, né? Porque faz da mente de um médium um repositório de um saber universal, né? Esse médium em estado de transe iria ser realmente um gênio. E nos estudos dos fenômenos mediúnicos, nós sabemos que isso não é assim, porque existe toda a questão da flexibilidade, né, do médium, bem como também da afinidade fluídica que o médium deve ter, né, para que um espírito com ele se manifeste. Esse é um assunto para desenvolvermos em outro momento. Agora, o William James, mais tarde, né, ele vai estudar, vai pesquisar com muita atenção os fenômenos mediúnicos, com diversos médiums, mas especialmente com a médium Leonor Piper. E também ele vai investigar os fenômenos religiosos. Há um livro do William James que se chama Variedades das Experiências Religiosas. E o James considera nessa obra o seguinte, que a telepatia e a real comunicação de um espírito poderiam explicar experiências religiosas. Ele não está dizendo que explica, né? Mas ele está dizendo que tanto a telepatia, comunicação de pensamento a pensamento, e a real comunicação de um espírito. Então ele deixa aí a possibilidade de que sim, né, a comunicação de um espírito para com um encarnado poderiam explicar experiências religiosas. Mas não só o William James colocou teorias ou teoria para explicar, né, os fenômenos mediúnicos. O alemão von Hartmann, né, ele também aventou a hipótese seguinte, que os médiums se poriam em relação direta com Deus, o absoluto. E já o filósofo e professor alemão Friedrich von Schiller, decisivamente ele argumentou em relação a estas hipóteses ao falar do caso Passion Worth. Quando ele coloca isso, ele traz reflexão muito interessante, que contra-argumenta com essa tese do von Hartmann de que os médiuns entrariam em relação direta com Deus, ou como chamou Hartmann, o absoluto. Von Schiller diz o seguinte: se me ponderarem que uma personalidade finita não pode deixar de ser uma seleção do absoluto, responderei que semelhante explicação explica demais, visto que, se nesse sentido Passion Worth não passa de uma seleção do absoluto, todos nós então somos, do mesmo modo, seleções do absoluto, o que equivale a dizer que, nos limites da argumentação exposta, Passion Worth seria um espírito como todos os outros. Isso é citado por Ernest Bozano em sua obra Xenoglossia, obra também que recomendamos a sua leitura. Então o que ele quer dizer aqui, o von Schiller? Que se um médium entra em transe e
uma seleção, uma parte desse absoluto se manifesta por esse médium. E se todos nós somos seleções do absoluto, isto é, somos criados por Deus, logo somos feitos a partir da mente divina, somos seleções de Deus, somos, né, parte de Deus, de onde Deus iria tirar os espíritos, senão de si mesmo. É uma reflexão metafísica, né, em filosofia. E o que acontece? Nós somos, então, espíritos, porque somos parte desse divino. E aí, né, para nós concluirmos, nós não poderíamos deixar de citar a resposta do mestre de Lyon, né, que é o Allan Kardec, né, chamado assim mestre de Lyon por ter nascido em Lyon, na França. No comentário que ele faz à questão 152, né, da qual nós iniciamos esse nosso estudo. Questão 152 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma notável antecipação. No comentário à questão 152, diz Allan Kardec: se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, desde que há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como artigo de fé, mas o Espiritismo o torna patente e, de certa forma, material. Então, Allan Kardec está dizendo que, se houvesse, como disse William James, né, um reservatório de memórias cósmicas universais, um reservatório de memórias cósmicas universal, ou como falou von Hartmann, né, que após a morte todos nós fôssemos absorvidos enquanto individualidades para o grande todo, então essas comunicações não haveriam de ser diferentes, não haveriam de ser umas boas, outras más, umas sábias, outras ignorantes, umas felizes e outras colocando-se em estados desgraçados, né? Porque, estando todos no grande todo, haveríamos de expor somente um único e mesmo pensamento. E Allan Kardec diz aquilo que falamos, né? Que se evidencia a individualidade dessa alma quando, a partir das comunicações, os espíritos provam suas identidades através de sinais incontestáveis, como a assinatura que um médium nunca viu na vida e reproduz com uma fidelidade impressionante. Estando a pessoa que recebe a mensagem desse parente que assina, né, perfeitamente o seu nome, presente a uma reunião ou não. E também detalhes que vêm. Quando a pessoa está presente em um médium psicofônico, ou chamado de incorporação, um espírito toma essa pessoa, né? E de tal forma que esse espírito obra por essa pessoa, como se estivesse viva, né? E a voz do médium se torna a voz daquela pessoa, né? O espírito consegue modular o seu próprio tom de voz,
o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de andar, tudo isso é observado. Não se tem dúvidas, né? Até mesmo tiques nervosos, maneiras de sorrir, né? Tudo isso é observado e diz da identidade, né? Do espírito. Que nós possamos, então, com esses elementos, compreender, né, o que aqui trouxemos, compreendermos que é mais do que uma possibilidade de que após nós morrermos, nós estejamos como somos agora, com a nossa individualidade, isto é, com nossas memórias, com nossos sentimentos, nossas emoções, nossas características, bem como também nós possamos nos comunicar, seja por um efeito visual, auditivo, através da escrita, através da fala, né, a partir do contato que possamos fazer com o médium, né, diante dos estudos, das pesquisas realizadas que aqui citamos, né. Isso é mais do que uma possibilidade, isso é real. Que Deus a todos abençoe, os ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno. Até um próximo estudo.